E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre endometriose. Vou contar um pouquinho da minha história e o que é a endometriose. Bem, minha história começa lá atrás, sim, lá atrás. Estou ficando velha. Hoje eu tenho 30 anos, mas eu tenho plena convicção que a minha história com a endometriose começou aos 10 anos de idade. Por quê? Porque com 10 anos de idade eu tive a minha primeira menstruação. Sim, com 10 anos de idade, super nova, estava eu lá, Adeline, tendo minha primeira menstruação. Foi horrível, né? Tão novinha assim. Só que pra completar, além de ser horrível porque eu já era nova, eu lembro, assim, não lembro se foi logo ali no primeiro, segundo mês, mas eu lembro que ali naquele primeiro ano de menstruação, eu já tinha um fluxo menstrual de 7 dias. Sim, 7 dias. Você aí reclamando às vezes que tem 3, 4 dias, né? Porque minhas amigas, pelo menos em média, falam assim pra mim: ai, meu período menstrual dura de 3 a 4 dias. O meu dura 7 dias. 7 dias. E sempre tive o fluxo menstrual muito intenso. Sim, muito intenso a ponto que eu sempre usei, principalmente quando eu era nova, adolescente lá, absorvente noturno. Sim, eu usava absorvente noturno diariamente, todos os dias, no meu período menstrual. Porque não tinha mais nada que segurasse aquele fluxo lá. Sim. E acaba por aí a desgraça? Não, não acaba por aí não. Por quê? Porque além do fluxo menstrual forte e o período menstrual de 7 dias, eu também tinha cólicas fortes e que duravam geralmente os 7 dias. Era muito raro quando eu tinha um dia do meu período menstrual que eu não tinha cólica. Sim, era bem difícil a minha menstruação, sempre foi. Enfim, dos meus 10 anos até os meus 14 anos, foi isso que aconteceu. Período menstrual de 7 dias, fluxo intenso e dores muito fortes. Mais ou menos ali, durante os 7 dias, sempre vinha um pouquinho de cólica ali. Lá com 14 anos, eu tive o quê? Tive um episódio, assim, muito normal, corriqueiro de toda mulher, que é um episódio de hemorragia menstrual. Porque eu brinco, né, de episódio corriqueiro para toda mulher. Porque quando eu procurei o médico, né, pra ele fazer alguma coisa, porque não tava jorrando sangue ali, porque não tem outro jeito de explicar isso, né, estava jorrando sangue. Ele falou assim pra mim: é normal. Bem, minha amiga, você já teve isso? Conta aí pra mim nos comentários, porque eu acho que uma coisa normal é, por exemplo, menstruação, período menstrual, não é? Isso é uma coisa normal, porque todas nós mulheres temos. Mas enfim, fui lá no médico, ele me diagnosticou, falou que eu tava com hemorragia menstrual e me deu lá um remedinho. Eu lembro que era um remédio solúvel, tomei o remédio e aí passou. Graças a Deus passou. E aí aquilo acabou. Só que depois daquele episódio eu tive mais 2 ou 3 vezes outros episódios de hemorragia menstrual. Lá depois com 15, depois com 16. Talvez com 16, durante os meus 16 eu tive 2 episódios, alguma coisa assim. Eu sei que entre os 14 e os 16 eu ainda tive alguns episódios. E aí eu ia no médico, eles me davam esse mesmo remédio e passava. E nunca ninguém falou mais nada. Só que era normal e me dava o remédio. Enfim. E aí, tudo bem. Aí as minhas dores menstruais, as cólicas, né? Sempre iam aumentando conforme eu ia ficando mais velha. Meu fluxo menstrual sempre se mantinha o mesmo, porque já era bem forte, né? E sempre os 7 dias. Eu nunca menstruei menos que 7 dias. Nunca. Never. E aí, sempre fui no médico, aquela visita que toda mulher deve fazer. Se você não faz, por favor, né? Todas nós devemos ir ao ginecologista uma vez ao ano, né? Fazer os nossos exames de rotina. Então eu ia ao médico, relatava esses sintomas, sempre ouvia as mesmas palavras: é tudo muito normal, sentir cólicas fortes é normal, ter um fluxo menstrual forte é normal, né? 7 dias menstruando também é super normal. E aí sempre fiz meus exames que eu sempre fazia. Era o Papa Nicolau, né? Clássico para nós mulheres. Ultrassom, né? E exame de sangue. Fazia tudo isso, nunca nada saiu a endometriose, porque a endometriose também ela é muito difícil de ser diagnosticada assim nesses exames. Mas enfim,
Aí com 27 anos, quando eu me mudei aqui pra Alemanha, eu lembro disso, porque assim, ficou marcado no meu coração, que do primeiro mês que eu tava aqui, que foi em julho de 2016, quando veio a minha menstruação, menina do céu, pense numa pessoa que já tinha uma cólica forte. Pega essa cólica forte, aumenta aí e multiplica ela por 10 vezes maior. Juro, é sem exagero nenhum. Eu tive uma dor assim, realmente absurdamente forte. Tinha levado uma pequena farmacinha comigo. Recomendo, viu? Se você for sair do Brasil para se mudar para qualquer país, sempre leve uma farmacinha, porque os primeiros meses sempre são conturbados até você se localizar, entender as coisas como funcionam, né? Então levei minha farmacinha, tomei um monte de remédio. E aí, se é que pode, é possível, né? Foi essas cólicas menstruais durante os meses, foi piorando, né? Cada vez que vinha período menstrual, piorando. E aí eu também lembro que eu engordei muito. E aí na minha cabeça foi o quê? Eu acho que pode ser, né, mudança de país, aí meus hormônios alteraram, então acho que a cólica mais forte pode ser isso também, né? E eu fui no ginecologista, fiz exame, fui lá e pedi pra ele investigar pra mim se eu tinha problemas hormonais, né? Então ele fez exames e tudo mais, detectou que eu realmente estava com problema hormonal, me deu lá um tratamento pra eu fazer com um remedinho natural, porque eu não tomo anticoncepcional há muitos anos e eu me recuso a tomar. Então ele falou assim pra mim, olha, o nosso tratamento é ou anticoncepcional ou esse remedinho natural. Eu prefiro que você tente o natural antes de ir pro anticoncepcional, já que você não toma mesmo. Falei, maravilha, vamos lá pro natural. Deu super certo, não tive mais problema hormonais. Como o remédio natural, ele demorou um tempinho mais pra começar a fazer efeito no meu corpo. Mas lá no segundo mês que eu tava usando, já comecei a ver os efeitos, então foi tudo maravilhoso. Só que as minhas cólicas, assim, não melhoraram. Muito pelo contrário, continuaram a piorar. E aí eu fiquei enrolando pra voltar lá no médico, fiquei enrolando. E aí com 29 anos, eu já tava, assim, com dores muito fortes. Mas assim, quando eu falo dor forte, pensa naquela dor que quando você tá com dor, se é que um dia você sentiu essa dor, espero que não, que você soa frio. Sim, eu suava frio. Eu sempre tinha que deitar assim na cama toda encolhida, com um cobertor assim, depois de ter tomado muitos remédios, pra esperar os remédios fazerem efeito. E aí como eu tinha que tomar muito remédio, porque aqui na Alemanha não se vende remédio na farmácia muito forte, se você não tem a receita. Se você tem a receita, eles vendem o que você quiser lá, né? Mas se você não tem, eles usam remédio bem fraquinho. Então, eu tomava vários comprimidos, deitava ali com o cobertor, ó, e ficava esperando passar, e eu ali suando frio. E como eu tomava muito comprimido, conforme a dor ia passando, depois de um tempo, né, eu dormia, eu capotava. Então, foi piorando, mas aí acaba por aí não. Acaba por aí, por que não? Aí com 27 anos eu comecei a sentir uma coisa estranha, era um negócio ali que tava apertando, como se alguém pegasse assim e apertasse meu intestino, sabe? Uma coisa muito horrível. Porque daí quando eu sentia aquele aperto assim no meu intestino, eu tinha vontade de ir no banheiro pra evacuar. Mas assim, era eu sentir cólica, essa dor começava a me apertar, eu tinha que ir no banheiro. Daí eu saía do banheiro, aí eu tinha que voltar pro banheiro. Aí eu saía do banheiro, tinha que voltar pro banheiro. Isso até a cólica acabar. Então aquele negócio de eu deitar, tomar um remédio, deitar na cama e ficar esperando a cólica passar, nunca mais. Porque eu tinha que sentar ali no troninho, ó, e ficar. Tomava o remédio, ficava ali, pedia pra Deus pra aquilo passar logo. Porque era triste. Sim, o ponto final pra mim foi quando eu percebi que quando eu ia evacuar, estava saindo sangue junto. E aí eu falei, não, chega, porque eu não aguento mais essa dor, essa pressão no meu intestino tá me matando, tá tudo me matando, eu preciso acabar com isso logo. Aí nessa época aí, deixa eu fazer um parênteses aqui bem grandão, nessa época, que eu tava quase fazendo 30 anos, eu já sabia
já conhecia, né, já tinha pesquisado sobre endometriose, porque nunca nenhum médico levantou a hipótese que eu podia ter endometriose, mesmo eu sempre tendo relatado todos os meus sintomas, nunca ouvi isso de nenhum médico. E aí eu já sabia porque eu tinha visto algumas reportagens, e aí eu fui pesquisar na internet, e eu falei, mas eu tenho todos os sintomas aí, né? Só que também enrolei, vamos ser sinceros que eu também enrolei, mesmo com os sintomas aqui, ó, na minha cara. Eu enrolei, né, cheguei no meu ponto final, e aí, quando realmente piorou tudo, eu falei, não, chega, eu não aguento mais a dor, eu não aguento mais essa pressão no meu intestino, eu não aguento mais nada, então vou procurar um médico. Aí, pesquisei na internet, achei um especialista em endometriose, que o consultório dele, inclusive, era muito próximo aqui da minha casa, e ele ainda falava português, ou seja, maravilhoso, por que não ir, não é verdade? Fui lá, relatei todos os sintomas, ele fez na hora ali um exame ultravaginal, ultra ou intravaginal, não sei como se diz, gente, qualquer coisa me corrijam aí. E fez um exame de toque também, não sei se esse é o nome técnico não, tá? E aí, ele falou assim pra mim, olha, você tem todos os sintomas, você tem, assim, muitos sintomas de endometriose, o exame de toque dá indícios que sim, você tem a endometriose, mas no ultrassom eu não vi nada, o que é perfeitamente comum, né? Porque sem preparo, e mesmo com preparo, às vezes é difícil ver a endometriose. E a melhor forma, e aí ele falou, né, que a melhor forma dele me dar o diagnóstico era eu fazendo uma videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva. Na hora eu fiquei bem com medo, porque eu não queria entrar mesmo a cirurgia sendo minimamente invasiva, tem que tomar anestesia, tem que se internar, né, e eu não queria passar por isso sem ter a certeza. Mas no fundo do meu coração eu sabia que eu tinha, porque não era possível, não era normal tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Também me informou, né, que quando ele identificasse a endometriose ali, ele já ia retirar tudo, né? Então eu falei, vamos lá, já ganho o diagnóstico, já retiro tudo e a gente resolve isso, não é mesmo? Aí fui, marquei a cirurgia, fiz a cirurgia, fui diagnosticada com endometriose profunda. Os principais focos de endometriose, no meu caso, foram encontrados no intestino. Oh, surprise! Bem ali onde eu tava sentindo aquela pressão maledita. Meu Deus, aquilo é muito, muito horrível. Quando você sente cólica, você sente uma pressão ou uma dor no seu intestino, corre para um médico, por favor, pelo amor de Deus. Corre pro médico, porque isso aí pode ser sim que você tenha endometriose bem no intestino. Então, meus focos estavam no intestino, no reto, e ele falou que também tinha um pouco ali espalhado fora do meu útero. Ou seja, né, realmente era profunda, tava espalhada ali por tudo quanto é lado ali a minha endometriose. Aí ele retirou tudo, tudinho, graças a Deus, retirou sim, graças a Deus. Aí você pensa, acaba por aí, você tá livre, nunca mais endometriose. Tá, não é bem assim, porque infelizmente a endometriose ela pode voltar, né? Então é indicado você fazer um tratamento. Tem vários tipos de tratamento. Pra mim ele me indicou um tratamento com anticoncepcional lá, que eu não vou fazer, porque como eu já relatei aqui nesse vídeo, eu não tomo anticoncepcional há muitos anos e eu me recuso a tomar anticoncepcional, porque ele pode causar outras coisas no meu corpo e eu não vou tomar anticoncepcional. Uma outra forma, que é a forma que por enquanto é a forma que eu decidi seguir, é a alimentação. A alimentação, para quem tem endometriose, ela é tão importante que logo que eu saí da cirurgia, eu não tinha nem conseguido a chave ainda para abrir meu armário lá para pegar meus óculos, que sem óculos eu não enxergo nada. Veio uma nutróloga no meu quarto para conversar comigo sobre o que eu deveria adicionar na minha alimentação, o que eu deveria retirar de vez da minha alimentação e o que eu deveria evitar muito na minha alimentação para evitar que eu tivesse novos focos de endometriose. Sim, ela conversou lá comigo, a gente conversou e aí, ai menina, acontece um negócio muito engraçado comigo, prometam que não vão rir da minha cara. Quando eu tô sem óculos, agora eu tô de lente de contato, viu?
Quando eu estou sem óculos, eu não escuto direito. Eu sei, parece bizarro, mas eu não sei. Acho que porque meu grau é muito forte, eu não consigo ver o rosto da pessoa direito. E eu tenho dificuldade de escutar quando eu não tô enxergando a pessoa direito. Eu sei, é estranho, as pessoas sempre riem da minha cara quando eu falo isso. Mas é verdade. Eu fiquei com medo de não ter entendido o que ela tava falando. A gente tava conversando em outra língua ainda. Aí eu pedi pra ela, por gentileza, pra ela anotar pra mim, né, o que eu deveria inserir na minha alimentação. Mas eu confesso que muita coisa ali que ela falou, eu já tenho na minha alimentação, porque há muito tempo eu já tenho uma alimentação mais saudável, sabe? Então, graças a Deus, eu já venho aí seguindo algumas coisas, mas tem muita coisa que ela falou ali que foi muito importante saber. E aí você deve estar se perguntando, né, agora, mas o que é, afinal, a endometriose? Bem, eu vou colocar a ilustração de um útero aqui para ficar bem clara a explicação, para vocês entenderem de uma vez por todas o que é a endometriose. Bem, vamos lá. Nessa ilustração vocês vão ver um útero, de um lado ele está saudável e do outro ele está afetado por focos de endometriose. Bem, o que acontece? Nosso útero, dentro do útero ali, a gente tem o endométrio. Todo mês o endométrio ele incha para ele receber um óvulo fecundado. Quando a gente não tem aquele óvulo fecundado, ele descama e a gente tem a menstruação. Só que o nosso útero, ele é um órgão oco, né? Então, quando esse endométrio ele descama, o nosso fluxo menstrual ali, né? As célulazinhas do endométrio, eles fazem o caminho ali pelas trompas, né? Para o nosso corpo expulsar, né? Todo aquele sangue menstrual ali, as células do endométrio que a gente recebe ali, nosso sangue menstrual. Só que o que acontece é que muitas vezes esse sangue ele faz o caminho de volta. Ele fazer o caminho de volta é muito comum. Em 90% das mulheres isso acontece. O problema mesmo é que muitas mulheres têm uma deficiência imunológica. E aí, em vez desse sangue que retornou o nosso próprio corpo absorver, nosso corpo não absorve. E aí ele se espalha. Sim, ele se espalha. Por isso que minha endometriose estava no meu intestino, no meu reto, tinha ali fora do meu útero. Ele vai se espalhando por toda essa região aqui, entende? Toda essa região aqui ele vai se espalhando. E aí, aonde ele se espalha, ele se aloja e ali fica, minha filha. Ali fica. E como a endometriose se trata ali de uma inflamaçãozinha, por isso que a alimentação é importante. Porque se você come alimentos inflamatórios, aquilo ali tá sempre inflamando, entende? E aí você tem mais dores menstruais, tem os sintomas mais fortes, cada vez mais fortes. Agora, se você tem uma alimentação que você come só coisas anti-inflamatórias, dependendo do seu grau de endometriose, há muitos casos que as mulheres conseguem controlar ali a endometriose só com alimentação anti-inflamatória e optam até nem por fazer uma cirurgia, entende? Então, por isso a alimentação é fundamental. Espero que você tenha entendido o que é endometriose, espero que você tenha gostado de saber um pouquinho da minha história. Se você viu que você tem algum desses sintomas que eu relatei que eu tinha, procure um especialista em endometriose. É muito importante também você entender que esses sintomas que eu tinha não são os únicos sintomas. Inclusive, um dos sintomas que infelizmente acontece ali com 40% das mulheres que têm endometriose é a dificuldade para engravidar. Então, se você tem algum desses sintomas que eu tinha, ou você entra aí na internet e pesquisa mais, porque, nossa, tem muitos sintomas, realmente tem muitos sintomas. Ou se você gostaria de ter um filho, mas está com dificuldade, pode ser também que você tenha endometriose. Então, sempre procura um médico. Eu, de verdade, de coração, recomendo você procurar um especialista, porque o especialista ele vai estar ali investigando realmente os focos de endometriose, ele vai estar com o olho assim bem aberto assim, ó, nos focos mesmo. Então procure um especialista. E a cirurgia foi muito tranquila, pós-operatório tranquilo também, você fica com a barriga inchada, mas foi tudo tranquilo. Eu fiquei no hospital 5 dias internada, mas simplesmente porque a minha endometriose, como ela estava no intestino, eles queriam ter certeza que o meu intestino ia funcionar normal, então eles queriam que eu evacuasse antes de sair do hospital. Mas foi só isso, sabe? As cicatrizes, a videolaparoscopia, são 3 furinhos que eles fazem em você. 2 bem aqui no pé da barriga e um no umbigo. Umbigo.
Não sei, esqueci. É umbigo, né, gente? Espero que eu esteja pronunciando certo. E então quase assim, imperceptível. Tem uma só que fica um pouquinho maior, porque eu tive que ficar com um catéter. Mas assim, são bem mínimas. E conforme vai passando os meses, elas vão ficando cada vez mais clarinhas. O médico falou que em 1 ano é que provavelmente ela vai estar bem clarinha. Então, pra mim foi tudo maravilhoso, tudo ótimo. E eu tenho que contar, viu, amigas, que depois da cirurgia, meu Deus, como eu sei, Senhor, eu sei finalmente o que é ter uma menstruação normal. Eu sei, 7 dias não fazem mais parte da minha vida. Mas isso fica para um outro vídeo onde eu vou contar para vocês como a minha vida mudou depois da retirada desses focos de endometriose, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, dá um curtir no meu vídeo, compartilha com as amigas para elas conhecerem um pouquinho da endometriose, que às vezes elas têm lá o sintoma e não fazem a menor ideia o que é endometriose, já compartilha. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, deixa aí nos comentários pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Até um próximo vídeo. Tchau, galera!